Esse vai ser sem dúvidas para mim o vídeo mais desafiador de fazer aqui pro canal. Primeiro porque é o primeiro que eu gravo sem nenhum roteiro e segundo porque é a primeira vez que eu vou fazer uma crítica, ou melhor, uma crítica, vocês já vão entender melhor porquê, do meu filme favorito ou da minha trilogia favorita. Quem acompanha o canal sabe que eu estou falando de Senhor dos Anéis. Esse é o primeiro vídeo de um quadro novo, ou novo meio que entre aspas, em que a gente vai falar sobre os nossos filmes preferidos. Então cada um vai fazer uma crítica de um filme preferido seu, ou de quantos filmes preferidos quiser. Então é pra gente mostrar pra vocês não só as nossas críticas das estreias, ou listas e outros quadros que já tem no canal, mas também para poder trazer algo mais pessoal, trazer aqueles filmes que a gente mais gosta. E eu vou começar pelo que eu mais gosto. Eu estou falando da trilogia Senhor dos Anéis, que completa, o primeiro filme completa 20 anos agora em 2021, então um ano mais do que especial para eu começar a falar de Senhor dos Anéis. Como eu disse na abertura, eu decidi gravar esse vídeo especificamente, só o de Senhor dos Anéis, sem nenhum roteiro. E eu vou contrariar um pouco aquilo que eu tinha falado no vídeo sobre crítica não é comprovação de opinião, que eu fiz recentemente, e que lá eu falo sobre a crítica de cinema, sobre a tentativa de um equilíbrio entre o que você sente e uma análise crítica. Aqui eu vou mais pro que eu sinto de Senhor dos Anéis, porque é um filme que eu não tenho muito como analisar criticamente pelo tanto de vezes que eu já assisti, por desde quando eu assisto. Então vai ser um vídeo mais pessoal e falar de por que eu amo tanto Senhor dos Anéis e o que eu gosto tanto nesses filmes. Primeiro, preciso deixar bem claro que eu assisti Senhor dos Anéis 1, A Sociedade do Anel, lá no ano de lançamento. Eu tinha 5 anos de idade, então eu era bem pequeno. O primeiro filme da trilogia que eu assisti no cinema foi o terceiro filme, que eu assisti 2 vezes no cinema, e é uma das primeiras lembranças e uma das melhores lembranças que eu tenho de assistir um filme no cinema. Então a minha conexão com o Senhor dos Anéis é desde o lançamento dos filmes, e claro, eu assisti primeiro aos filmes do que li aos livros do universo do Tolkien, até pela idade que eu assisti aos filmes na época, certamente eu não conseguiria ler os livros. Lógico, depois eu li os livros do Tolkien, é um universo que eu amo, apesar de não gostar dos filmes do Hobbit, os filmes para o cinema. E eu demorei muito para fazer esse vídeo justamente porque eu fico me perguntando por que eu gosto tanto de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis parece que faz parte da minha vida desde sempre. Parece que é uma das coisas que me fizeram gostar de cinema. Então, como definir criticamente o porquê eu gosto de algo que eu amo desde antes de ter noção do que era crítica de cinema, desde a primeira vez que eu vi com 5 anos de idade. Então eu acho que Senhor dos Anéis ele vai passar justamente por uma coisa que eu acredito muito do que é cinema. Uma janela aberta para o público, uma janela aberta de um mundo novo para o público. Então acho que é isso talvez que tenha me encantado em Senhor dos Anéis desde a primeira vez. Uma janela foi aberta para mim e eu conheci aquele mundo mágico que eu nunca tinha visto nada igual antes, e isso continuou na minha vida desde sempre. E quanto mais eu assisto esse filme, que certamente eu já assisti a trilogia mais de 50 vezes, quanto mais eu assisto, mais coisas eu percebo e mais eu me encanto com aquele mundo. E claro, depois de ler os livros, depois de ver toda a adaptação como foi feita, eu começo a gostar ainda mais. Então eu acho que passa muito por essa magia de Senhor dos Anéis, por um mundo que é sim maniqueísta. A gente tem o bem, a gente tem o mal, a gente tem uma missão a ser cumprida, uma jornada a ser feita, mas essa jornada ela é feita com uma riqueza de detalhes de um mundo que parece muito crível pra gente, ao mesmo tempo que ele é completamente diferente do nosso mundo. Então, como a gente consegue acreditar em um mundo com orques, em um mundo com elfos, em um mundo com águias super inteligentes, em um mundo com magos e toda a magia de Senhor dos Anéis, uma magia que é também super aberta. Então, é uma magia que não tem uma lógica tão grande por trás, a gente não tem
uma ideia, certamente, de como funciona tudo que o Gandalf, por exemplo, vai fazer no filme. Tudo isso, de certa forma, é aleatório, só que combina muito com essa proposta desse mundo mágico que foi criado lá atrás pelo Tolkien e que foi muito bem transposto pelo cinema pelo Peter Jackson. Só que antes de continuar a falar o porquê eu amo tanto Senhor dos Anéis, eu queria fazer uma recomendação para vocês, porque por causa dos 20 anos do lançamento do primeiro filme, a gente está fazendo uma série lá para o podcast, né, que o Gui toma conta, com convidados sobre Senhor dos Anéis. Vai ser uma série de 9 episódios, o primeiro já foi lançado, ficou bem legal, onde a gente discute tudo isso, né, todo esse debate sobre a adaptação, a criação desse mundo mágico de Senhor dos Anéis. Então, voltando para o filme, essa janela que foi aberta pra gente, foi aberta pra mim e me fez gostar de Senhor dos Anéis, eu acho que ela só é possível com a evolução da tecnologia, e aí já entra numa questão que eu fui aprender só muito tempo depois de assistir ao filme a primeira vez. Aqui a gente tem uma tecnologia que é absolutamente revolucionária para a história do cinema. O que a gente tem aqui, desde a captação de movimento, principalmente do Gollum aqui, né, que o Andy Serkis faz, toda a movimentação dele, as expressões faciais, que até hoje, por mais que o filme seja datado em alguns pontos específicos por causa da computação gráfica que evoluiu, ainda assim é muito melhor do que filmes feitos 10 anos depois, por exemplo. Então eu assisto hoje Senhor dos Anéis sem nenhum problema, com alguns elementos que são datados, mas eu acho que no geral a construção de mundo é muito boa. Então, além do Gollum, a gente tem esses exércitos que são feitos. Antes, no cinema, a gente precisava de muitos e muitos figurantes, o que Senhor dos Anéis ainda assim tem muitos e muitos figurantes, tem muita maquiagem, só que a tecnologia permite com que a gente tenha exércitos que são feitos pela computação gráfica e ao mesmo tempo cada um daqueles orcs ali naquele exército tem uma movimentação diferente para que a gente não perceba que aquilo é computação gráfica, para que pareçam pessoas reais ou orcs reais. Então eu acho que Senhor dos Anéis é sim um filme que se beneficia muito da evolução tecnológica, é um filme que só poderia ser feito a partir de quando aquela tecnologia evoluiu e revolucionou todo o cinema. E isso não é só a questão dos exércitos, a questão do Gollum, mas de toda a criação do mundo mesmo. Sim, eles foram para Nova Zelândia, filmaram todos os 3 filmes em sequência, em 15 meses, e muito daqueles cenários são cenários reais, só que ainda assim a gente tem cenários aqui quase místicos, quase mágicos, que só poderiam ser possíveis também por causa da tecnologia. Então, por exemplo, tem uma cena, ou toda a Valfenda, né, mas tem uma cena bem específica em que o Frodo tá encostado ali meio que num beiral, e a gente tem todo Valfenda ali ao fundo, e a gente vê claramente, hoje, né, fica muito mais claro, como aquilo foi construído em diferentes camadas. Então, uma camada do real, que tem um design de produção impecável, construído mesmo, e também a camada do artificial. Então, acho que todo esse equilíbrio entre aquilo que foi feito mesmo praticamente e aquilo que o digital permitiu, fez com que esse mundo fosse muito palpável, com que essa jornada fosse muito crível. E claro, além disso, a gente tem todos os personagens que são criação do Tolkien, tem uma certa adaptação do Peter Jackson, mas são personagens super marcantes. A dinâmica entre eles, a dinâmica entre esse grupo, esse pequeno grupo contra um grande exército, essa jornada quase impossível para derrotar o mal. Como esses personagens interagem, como a gente se conecta com eles, eu acho que é o que ganha o público. Uma jornada, ela só funciona se a gente acredita na jornada e se a gente torce por aqueles personagens. Como vocês viram, eu tenho muita dificuldade de analisar criticamente, já até tentei fazer uma análise mais técnica e tal em um vídeo que eu fiz sobre a montagem de Senhor dos Anéis e por que filmes tão longos funcionam. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, como eles funcionam tão bem por causa da montagem, por causa dos raccords utilizados, por causa de uma bela trilha sonora que é composta aqui para o filme, que meio que modula toda essa jornada do cômico ao aterrorizante e do suspense também ao mais aventuresco. Então a gente tem vários e vários elementos e é a prova de que sim, a técnica ela é importante no cinema. É importante você ter uma preocupação com o design de produção, é importante você ter uma preocupação com a computação gráfica, com a maquiagem aqui que é
espetacular. E não à toa O Senhor dos Anéis ganhou tantos e tantos Oscars, 17 juntando os 3 filmes. É justamente porque para criar esse mundo quase impossível, seria necessário uma preocupação com todos os detalhes para torná-lo crível. E por sorte, Peter Jackson e toda a produção aqui do filme conseguiram fazer isso com perfeição. É muito difícil falar desse filme para mim, é um vídeo que eu tentei prolongar por muito e muito tempo, mas finalmente saiu. Comentem aí embaixo o que vocês acham de Senhor dos Anéis, ou qual é o filme favorito de vocês, o que vocês acham dessa nova série nossa de falar dos nossos filmes favoritos. Eu prometo que os próximos vão ser mais parecidos com as análises e críticas que eu faço aqui no canal, mas Senhor dos Anéis simplesmente não dá. Como essa janela se abriu para mim e eu conheci essa obra maravilhosa, aqui eu tô abrindo o meu coração para vocês, para falar desses 3 filmes que eu tanto amo e desse universo no geral que eu tanto amo. Comentem o que vocês quiserem aqui embaixo, seus filmes favoritos, o que vocês acham de Senhor dos Anéis e tudo mais. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito. E se não conhece ainda, a gente tem também um clube de membros, onde a gente faz conteúdos mensais exclusivo para os membros, incluindo conversas e tal. Então tem planos lá, você pode escolher o plano que mais se adequa a você. Por hoje é isso aí, corta!